Ora, muito boa noite, seja bem-vindo ao especial debate, edição de segunda-feira, 22 de julho de 2024. Hoje vamos olhar para as fake news, consequências para a sociedade. A divulgação de notícias falsas, conhecidas como fake news, pode interferir negativamente em vários setores da sociedade, como a política, a saúde e segurança. Notícias falsas são compartilhadas principalmente nas redes sociais. Apesar de parecer recente, o termo fake news ou notícia falsa, em português, é mais antigo do que aparenta. Segundo o dicionário Merriam-Webster, esta expressão é usada desde o final do século XIX. E é sobre isso que nós vamos falar. Fake news que já se tem dito também que ajuda, em alguns casos, a eleger políticos, noutros casos, a destruir carreiras políticas. O caso mais famoso foi a eleição de Donald Trump em 2016. Segundo conhecedores, Trump beneficiou muito das notícias falsas para derrotar Hillary Clinton, na altura a sua concorrente à Casa Branca. Estamos a falar de 2016. Como estamos agora em 2024. Que impacto as fake news têm no contexto angolano? São estas questões que vamos ver respondidas hoje aqui no seu debate habitual à segunda-feira. Para tal, convidamos Edgar Fonseca, que é advogado. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite aos colegas painel e boa noite aos telespectadores. Convidamos igualmente William de Oliveira, é engenheiro informático e especialista em cibersegurança. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite, companheiros de painel. Boa noite aos telespectadores. Temos também em estúdio João Demba, diretor de comunicação institucional do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Boa noite, bem-vindo. Capitão, boa noite a todos. E igualmente José Rodrigues, que é jurista e também com uma especialização na área que tem a ver com a segurança nas redes sociais. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite, telespectadores. Boa noite, estimados convidados. Muito bem, vamos começar então por primeiro perceber qual é hoje a realidade de Angola quanto às fake news. E eu começo por si, William de Oliveira, até porque já conversou connosco em outras oportunidades. Qual é a situação de Angola quanto às fake news? Estamos numa situação já considerada crítica ou é um processo novo para Angola? Olha, Angola, como qualquer outro país do mundo hoje em dia, né, passa pelo mesmo problema. Né, somos alvos de fake news, principalmente, como comentou o capitão, as redes sociais, infelizmente, é um vetor, né, dessa praga, vamos assim dizer, que assola hoje a sociedade moderna. Nós estamos hoje numa sociedade da informação e, infelizmente, de todo o tipo, né, de boas informações e de informações ruins. E as fake news, elas utilizam informações ruins para propagar, muitas das vezes, coisas que são nocivas, né, para a sociedade. A gente vê a crise sanitária que aconteceu na Covid-19 e as fake news tiveram um papel preponderante na morte, provavelmente, de algumas milhares de pessoas que, infelizmente, compraram a ideia das vacinas, compraram a ideia de que a Covid não existia. Então, Angola, assim como, né, infelizmente, o mundo todo, sim, hoje temos fake news, temos nas redes sociais esse tipo de prática e como todo mundo, né, precisamos, logicamente, de combatê-la. João Dema, em termos institucionais, como é que o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social tem estado a se debater com esta situação? Que mecanismos têm criados para evitar que a sociedade angolana esteja a enfrentar momentos complicados por conta das fake news? Bem, como questiona, aqui é importante referir que, e bem dito logo no início, que as fake news não são um fenômeno novo. O agravante nesse aspecto tem a ver com o fato de que a internet e as redes sociais ajudaram a dar um significado maior, uma importância maior e uma presença maior das fake news na nossa sociedade. Isso implica dizer que se anteriormente era mais difícil, provavelmente, identificar, propagar, disseminar fake news, hoje é muito mais fácil e ela pode ocorrer a qualquer instante, sobre qualquer assunto e proveniente de qualquer pessoa, o que torna, de fato, o problema, de alguma forma, um pouco mais complexo, porque estamos a falar de um fenômeno que precisa da internet, das redes sociais, para ter o cariz que tem,
ele torna-se mais complexo porque a tecnologia evolui todos os dias. Ou seja, o mesmo entendimento que nós temos em relação à forma como devíamos abordar o tema hoje, amanhã pode ser completamente diferente em função do avanço e transformações que a tecnologia oferece. Se nós estivermos bem lembrados, a primeira revolução industrial acabou por trazer um conjunto de alterações, quer positivas como negativas, ao nível da forma de viver e estar das sociedades. E é o mesmo que está a acontecer ao nível da revolução digital. Ou seja, aqui não apenas as fake news, mas a revolução digital acaba por trazer todo um conjunto de fenômenos que diretamente vão afetar a forma de ser e estar das sociedades. Ao nível do Mintix, claro está que, enquanto departamento ministerial responsável pelas políticas das telecomunicações, tecnologia de informação, há um trabalho grande a ser feito, tal como está a ocorrer um pouco por todo o mundo, porque é uma preocupação a questão das fake news, elas trazem problemas vários, podemos dizer, e ao nível do Mintix, sim, há uma preocupação e nós estamos nesse momento a trabalhar ao nível de um quadro regulatório mais robusto, mais atual, se calhar que pode ajudar mais facilmente a resolver o problema ou a mitigar o problema que temos hoje. Por outro lado também, e se tivermos em consideração que o Mintix acaba por acoplar a questão da comunicação social, que é um outro aspecto que acaba por estar diretamente ligado à questão das fake news, há um trabalho muito grande que está a ser feito ao nível da sensibilização, da advocacia, daqueles indivíduos que são dinamizador de projetos de comunicação social ao nível digital, no sentido de motivá-los, de incentivá-los, de fato, a se regularizarem. Porque uma vez estarem regularizados, mais facilmente se consegue desenvolver a atividade de comunicação social dentro dos padrões éticos e deontológicos, tal como a profissão, em princípio, exige. Há depois um conjunto todo de ações ao nível do Angotic, por exemplo, há um conjunto de temas foram abordados nessa direção. O Ministério está, nesse momento, a desenvolver ações que visam reforçar a parceria junto com instituições internacionais, porque é um problema, na verdade, global, mas acaba por ter um impacto direto ao nível local. Mas dificilmente se consegue resolver esse problema apenas olhando para as questões locais. É necessário que nós possamos estender, reforçar e ampliar as relações ao nível mundial para que mais facilmente se consiga então mitigar essa questão. Depois, há um conjunto todo de ações mais do âmbito formal e informal, como seminários, palestras, a produção e veiculação regular de conteúdos ao nível dos órgãos de comunicação social, muito fundamentalmente voltado ao aumento da literacia digital. Aqui é importante referir que paralelamente àquilo que se pensa em que há uma perspectiva desconfiante de que o governo, o Ministério, quer restringir a liberdade, mas se olharmos bem para a realidade, isso acaba por ser um aspecto contrário, porque é o governo, é o Ministério que está, nos últimos anos, a fazer um forte investimento ao nível das infraestruturas, telecomunicações, tecnologia de informação, no sentido de que o acesso às telecomunicações, às tecnologias de informação em todo o país seja efetivo para toda a população. José Rodrigues, e porque falava aqui o diretor João Demba, tem-se confundido a questão da liberdade que as pessoas devem ter nas redes sociais com a produção de conteúdos falsos, que é a questão das fake news. Daí que temos hoje esta situação preocupante? Há aqui um grande conflito que se verifica entre aquilo que é a liberdade de expressão, prevista nos termos do artigo 40 da Constituição, e aquilo que é a liberdade de expressão no ambiente digital. Portanto, o ambiente digital, à primeira vista, os cidadãos pensam que é uma liberdade que pode ser exercida fora dos limites estabelecidos pelas normas de convivência social. Ou seja, a ideia é que se tenha que se pôr tudo nas redes sociais. Mas é importante chamar a atenção que aqueles que intervêm nas redes sociais encontram-se situados num ambiente urbano. E as normas aplicáveis são aquelas que decorrem da própria Constituição da República. Porquanto o Estado assegura direitos, liberdades e garantias, mas o Estado se obriga a criar condições
para que o exercício destes direitos, liberdades e garantias não possam colocar em causa outros direitos de dimensão constitucional. Razão pela qual que as fake news hoje constituem uma patologia universal, porquanto no ambiente digital as pessoas utilizam as fake news para atacar o bom nome, atacar a honra, a dignidade da pessoa humana e até muitas situações em que elas atacam a credibilidade das próprias instituições dos Estados. E conforme disse muito bem na sua primeira intervenção, o Alberto dizia que o sistema eleitoral americano foi fortemente atacado no processo eleitoral em 2016. Mas também chamar aqui a colação que o Brasil, o Supremo Tribunal Eleitoral, foi completamente descredibilizado no processo eleitoral de 2017, porquanto as mesmas pessoas que foram, portanto, eleitas em 2017, em 2022, colocaram em causa a credibilidade das urnas eletrônicas. Isto com recurso à publicação no ambiente digital de notícias falsas que levaram a que os cidadãos se colocassem em situação de oposição à realização das eleições no Brasil, com situações que colocaram em causa a própria estabilidade política. E Angola não é uma exceção. A necessidade de Angola assegurar os direitos consagrados na Constituição, mas é fundamental que o exercício destes direitos possam ser efetivamente regulados. E a regulação não pode ser vista como uma restrição ao exercício dos direitos. A regulação no ambiente digital visa, essencialmente, garantir que o exercício de um direito não possa se transformar-se num exercício abusivo da liberdade de expressão, porque ela é suscetível de colocar em causa outros direitos de dimensão constitucional. Mas é importante chamar a atenção que o número 3 do artigo 40 da Constituição, este número 3 vem estabelecer os limites do exercício da liberdade de expressão, o que quer dizer que a norma que decorre do artigo 40 é uma norma de eficácia plena, do ponto de vista constitucional. Por quê? Porque ela preenche os requisitos para a sua aplicabilidade, mesmo sem nenhuma regulação. O que significa que todo aquele cidadão, quer no ambiente digital ou fora deste ambiente digital, exercer o direito à liberdade de expressão e este atingir outros direitos, como o direito ao bom nome, o direito à imagem, ou até mesmo violar o segredo de Estado, ou até o segredo de justiça, estão preenchidos os requisitos para que haja responsabilidade penal e civil. Mas é importante dizer que Angola, enquanto Estado, precisa de criar condições para que possamos ter o direito digital em Angola. E o direito digital é um ramo de direito que vem estabelecer as normas e vem estabelecer também outros regulamentos pelos quais se deve reger o comportamento dos cidadãos no ambiente digital. Este direito digital vai proporcionar também a consciência digital versus responsabilidade digital, para que os cidadãos, quer no exercício dos direitos no ambiente digital, quer fora deles, possam exercer os seus direitos nos marcos da Constituição. Edgar Fonseca, na qualidade de advogado e ligado também à questão relacionada ao direito, exatamente, pensa que é por aí onde Angola deve caminhar para resolver este problema da produção de notícias falsas que, na maior parte das vezes, como aqui fizemos menção, tem como objetivo ferir o bom nome tanto de pessoas individuais como também de instituições? Bom, capitão, primeiro que estamos a falar de uma situação que a miúde, como se disse há bem pouco tempo, logo no início, o capitão referiu isso mesmo, já vem de há muito. É preciso ressaltar que a questão inerente às notícias falsas, vulgo fake news, já vem desde 1861, quando da notícia falsa que foi veiculada nos Estados Unidos, no início da Primeira Guerra Civil, em que se dizia que o corpo ou os restos mortais do presidente George Washington seriam removidos lá onde estavam para as montanhas da Virgínia. Isto, a partida, criou uma grande estabilidade social, criou uma grande estabilidade na política e até econômica,
Por quê? Porque pela imagem, a figura do presidente Washington, e até hoje ainda vemos, a nível da economia, era quase que beliscar a estabilidade dos Estados Unidos naquela altura. Isto para dizer que a questão das fake news, nós vimos que abarca a questão da saúde, abarca a questão da política, abarca a questão institucional, impende sobre a honra, a questão da dignidade da pessoa humana, a nível da nossa Constituição. Mas, em princípio, nós devemos olhar num sentido macro e perceber que as fake news, em princípio, não são combatíveis a todos os títulos. Eu gostei de ouvir o Dr. Demba quando disse, de forma retificada, mitigar. É o termo certo para essa situação. Devemos mitigar. Quando falamos em mitigar, estamos a falar em reduzir o efeito, não extinguir o efeito. Por quê? Porque devo dizer que as fake news têm duas vertentes, têm duas faces. Uma face positiva e uma face negativa. Porque se nós olharmos só para os pontos negativos, estaremos a cometer um erro crasso. Daí que ouvimos aqui, a nível do painel, que houve influência nos Estados Unidos em 2016. Houve influência no Brasil em 2017. Afinal, há aí um contexto descontextualizado, permitam essa expressão. Há um contexto de positividade para quem vence e há um contexto negativo de contextualizado para quem perde. Mas é preciso ressaltar que nós estamos a assistir todos os dias às fake news. É incrível que o mundo está distraído num contexto muito, muito importante. Eu pude aferir, na minha estada na Polônia, pude aferir uma questão muito peculiar. É ver que a Polônia está próximo das guerras agora, Ucrânia-Rússia. E qual é o cenário que se tem vivido já há algum tempo a nível da Polônia? É que todas as informações de âmbito conspiratórios que fazem parte das fake news têm beneficiado sobremaneira o Ocidente. Porque hoje nós estamos sentados em nossa casa. Todos os dias aqui a TV Girassol e todas as outras televisões passam informações sobre a guerra. Será que nós sentamos-nos e nos perguntamos se aquelas notícias veiculadas sobre a questão Rússia, quando se diz que a Rússia está a perder território, quando se diz que a Ucrânia já perdeu mais gente, quando se diz que em Israel houve um ataque e Israel contra-atacou a Palestina e houve mais mortes na Palestina e aí há a cristalização do crime de genocídio. Quer dizer, nós sentamos para aferir da veracidade desses factos. Então é aqui para dizer que em termos de fake news, nós temos também a fake news de guerra, que nós chamamos as notícias de guerra, que nós chamamos vulgarmente a propaganda de guerra. As fake news são um substrato necessário dos Estados, são substratos necessários das instituições, sobretudo no seu plano necessário. Ora, nós se olharmos para aquilo que são as fake news, temos aqui de analisar três vertentes. A primeira vertente é a vertente institucional, a questão local. A segunda vertente é a questão internacional, a questão global. E a terceira, não menos importante, é a questão bélica, a análise da questão global bélica. Por quê? Por todos os países têm seguramente os sistemas de defesa e segurança. Nos sistemas de defesa e segurança, a fake news é importante, porque todos os Estados que se regem por uma segurança a partir de proteção pontual têm critérios de conspiração necessários. É preciso que os nossos telespectadores tenham conhecimento do domínio disso. Todos os Estados, a nível de segurança e proteção, têm sistemas de conspiração necessários. Por quê? Porque se preparam para eventuais ataques. E os ataques ou a preparação de potenciais ataques resulta, desde logo, em criar temas ou teorias de conspiração para a proteção do seu Estado. Está a dizer que podem muitas vezes essas fake news serem criadas no próprio seio daquele Estado, no sentido de chamar a atenção? São criadas, capitão. Isto não vamos normalizar as situações, nem devemos normalizar. É preciso ver que a nível dos critérios de segurança, os Estados criam primeiro teorias, que são as teorias contra a conspiração, mas também fazem aquilo que se chama proteção e segurança, teoria de proteção do Estado, por um lado. Por outro lado, quando falamos aqui no critério da avaliação sobre as fake news,
estamos a ouvir aqui as redes sociais. Mas, na verdade, antes de existirem a massificação das redes sociais, como tem sido hoje, as fake news faziam-se a partir dos jornais. Tanto é que, só um minutinho, em 1861, o jornal New York World foi quem publicou a informação sobre a questão de George Washington. É só vermos isso, só um minutinho. Por um lado. Por outro lado, nós, se olharmos para a questão das redes sociais, elas são um produto, na verdade, de pessoas que dominavam, e alguns até dominam, e nós aí, logo no início falávamos aí em off, pessoas que pensam que sabem sobre determinados assuntos que têm que ver com as tecnologias. Só um minutinho. Aqui muitos aspectos. Só um minutinho. Estava aqui já para terminar, para podermos ouvir. Sim, mas é preciso lançar o dardo. Fio da análise. É preciso lançar aqui o dardo. Porque nós, quando falamos das fake news, nós nos centramos muito nas redes sociais, que é atual e atuante. Mas ela vem de algum tempo a esta parte, por um lado. Por outro lado, a questão da atualidade, contextualmente legislativa, que tem que ver com honra, isso tudo, isto é uma situação atual. Por exemplo, falou-se da questão da Covid-19. Acho que Falou-se da questão da Covid-19. A questão da Covid-19 é um substrato também, da segurança dos Estados. Por quê? Porque é uma situação global. Mas é importante chamar aqui a atenção, que o Estado angolano é um Estado soberano. Portanto, independentemente dos aspectos que traz do direito internacional, Angola, enquanto Estado, obriga-se no dever de criar condições para combater os fenómenos sociais que apoquentam o interesse público e apoquentam aqui os direitos, as liberdades e as garantias. Reparo que, muito recentemente, quando a aprovação do passaporte diplomático, publicou-se várias fake news, segundo a qual Angola estava a aprovar uma lei que iria restringir o exercício do direito de livre circulação. Sim. Portanto, esta fake news foi alimentada nas redes sociais. Causou um alvoroço. E criou-se um alvoroço social, foi colocado em causa a credibilidade das instituições, falou-se em recuo do Estado democrático e de direito e comparou-se mesmo, inclusive, a nossa democracia como sendo uma democracia russo-coreana. Portanto, esta notícia falsa, ela vai gerar instabilidade. Há pessoas que, antes da aprovação da lei, preferiram colocar os seus filhos já fora do país com o receio deste impedimento decorrente de uma lei a ser aprovada pela Assembleia Nacional, que a partida seria inconstitucional, certo? Mas então, essas fake news, elas podem gerar instabilidade, apesar de todos os proventos que acabou de fazer referência. É preciso que o Estado crie condições para regular as fake news. Embora que não vai combater este fenómeno social no seu todo, mas imaginemos que uma página num determinado perfil em que se atiça o ódio étnico, ou o que ocorreu no Brasil com o movimento negacionista das vacinas. Portanto, num período... Só para perceber, porque aqui a questão que se coloca aqui, está a defender é a regulamentação. Sim, mas não se percebe porque quando diz está a defender é porque parece que alguém deixou de defender. Não. A perspectiva que está a pretender trazer é que está a ver a questão do fenómeno fake news numa perspectiva de normalidade. Duodal. É preciso perceber que eu evoquei aqui a dualidade de situações. Sim. Eu defendo que é preciso... Para terminar, para podermos passar a palavra aos outros senhores, digital deve necessariamente ser criado em Angola, com vista a que se possam definir as normas permissivas no ambiente digital e definir as normas proibitivas dentro do ambiente digital. Estamos de acordo, só não percebi, está a dizer, só está a traduzir... Edgar Fonseca e José Rodrigues, vamos estender a conversa uma vez mais aqui. Deixa só dar uma pincelada, capitão, porque às 30 segundos e nada mais. Às vezes é preciso nós tomarmos a palavra com aquilo que está-se a dizer, do que fugir a razão do que se diz. Não é esta perspectiva. Por quê? Porque aqui eu evoquei... O que é que defende Edgar Fonseca? Primeiro, nós para entendermos, ou seja, o telespectador,
para entender o que são fake news, em que contexto é que nós estamos aqui a abordar, temos de situar o telespectador. Fez uma retrospectiva histórica. Existem 2 pontos da fake news. O lado positivo, que foi evocado aqui, não foi eu quem evocou. Aqui o engenheiro evocou a questão do Brasil, Da Covid-19. Da Covid-19. O João Demba evocou a questão dos Estados Unidos, e muito bem. E o José Rodrigues evocou a questão do Brasil, obviamente. Mas aqui a única colocação que fiz é... Não ressalta aspectos Num positivos. ponto de contexto, por um lado, a fake news facilita, em alguns casos, determinadas entidades, como foi o caso dessas evocadas. Ou seja, se prejudicou Hillary Clinton, obviamente, facilitou Trump Donald Trump. por um lado. Nesse Por sentido. outro lado, a nível dos Estados, e é isso que o telespectador tem de saber, a nível dos Estados, essas fake news interessam porque os sistemas de segurança e proteção dos Estados regem-se pelas fake news. Só que de uma forma, permitam aqui a expressão um pouco grosseira, mas camuflada. Se nós estamos aqui para fazer este debate, não estamos aqui para fazer, vamos dizer, um mar de rosas ou aqui fantasiarmos de forma apaixonada. Estamos aqui para falar a verdade e demonstrar ao telespectador o lado bom, aparentemente, e o lado mau das fake news. Ok. Por quê? Porque se nós florearmos aqui só porque queremos embelezar... Se me permitir, Edgar Fonseca, eu passo rapidamente, já devolvo a palavra. José Rodrigues, já lhe passo esse Em direito. homenagem ao princípio da igualdade. Da igualdade. Já lhe passo esse direito, mas já estão há algum tempo calados aqui os 2 convidados também. João Dema, já que pedi a palavra, dou-lhe então para também uma abordagem rápida. Bom, aqui é preciso, e acho que é unânime entre nós e de uma forma geral para a sociedade, as fake news são um mal. É preciso nós termos esse aspecto. Eu subscrevo. Mas o mal de todo, porque a própria bibliografia faz menção que muitas fake news são acompanhadas de notícias verdadeiras. Caminhar, Exatamente. Posso caminhar? Ok. Biblicamente, nós sabemos que o bem e o mal andam juntos. Há um grande pensador francês, Michel Foucault, tem uma obra espetacular, Entre a Verdade e a Mentira. E creio que é uma réplica daquilo que foi feito por um outro pensador, creio que é italiano, agora passa-me o nome, para dizer que, se por um lado, biblicamente, o bem e o mal andam juntos, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista social, acredita-se que a verdade é uma construção social, de uma forma geral, com exceção daqueles aspectos biológicos, se podemos assim dizer, e a mentira também. Mas olhando para aquilo que é a grande preocupação dos Estados, que tem a ver com a produção intencional de conteúdos para prejudicar o outro, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, a produção de conteúdo para manchar o bom nome, a reputação, a produção de conteúdo para desacreditar políticas públicas, nós vamos considerar que as fake news são mesmo mal. E é esta a grande preocupação dos Estados, de uma forma geral, independente de haver historicamente alguns aspectos ou fenômenos de fake news que beneficiou A ou B, isso vai acontecer, porque nós estamos a falar de um fenômeno que é produzido intencionalmente para causar determinado efeito. E é lógico que quem esteja a produzir e a disseminar quer causar um efeito positivo para si ou para um grupo, nunca negativo, mas elas são mal. Elas são mal. Isso aqui nós não podemos fugir delas. Só um minuto. E é por isso que os Estados, de uma forma geral, têm essa preocupação. O Brasil está com isso. Acho que vem produzindo leis desde 2010, a Alemanha. Quer dizer, é uma preocupação antiga. A grande dificuldade dos Estados, e eu tive a preocupação de chamar a atenção, tem a ver com o fato de que a tecnologia é dinâmica, ela evolui diariamente. Se em 2010 o que se pensou do ponto de vista legislativo que podia ajudar a mitigar a situação, hoje provavelmente já não serve. E a grande discussão hoje do ponto de vista legislativo é: serão os Estados de forma isolada a produzirem leis ou regulamentos ou deverão ser as próprias
instituições detentoras destas plataformas que vão produzir autorregulação, mas regulada pelos Estados. Esse é o grande dilema. Ou seja, aqui... Qual é o posicionamento de Angola quanto a este dilema, por exemplo, do Mintix? Para Angola, isso deve ser uma questão mista. Quer dizer, não é possível o governo ou as instituições públicas, de forma isolada, produzirem regulamentos, assumirem isso de forma isolada e levarem para o Estado. Nós estamos a falar de um problema que afeta a todos. E aqui devemos todos estar envolvidos e comprometidos em resolver a situação. Ou seja, as organizações da sociedade civil, em função da sua especificidade e em função do melhor conhecimento que têm sobre determinadas matérias, devem ser chamadas a participar em todo o trabalho que está a ser feito ao nível da regulação. Só como exemplo, o Ministério está nesse momento a fazer a atualização do livro branco das telecomunicações, que na verdade é um documento que acaba por trazer, do ponto de vista de política, aquelas são as políticas ao nível das telecomunicações, tecnologia de informação, e é um documento que foi disponibilizado publicamente para consulta pública. Já prevê questões relacionadas às fake news hoje? Também. Estamos a falar de política ao nível da utilização da internet. Então, não é possível hoje nós desenvolvermos a atualização de um documento sem ter em consideração, por exemplo, a questão das fake news, das notícias falsas, e há um outro fenômeno, a pós-verdade. Ou seja, aqui estamos a falar das fake news, mas há todo um conjunto de outros fenômenos, podemos dizer, subprodutos das notícias falsas, que foram grandemente impulsionados pela internet, que hoje fazem, de fato, total diferença. Ou seja, eu posso produzir um conteúdo que não é mentira, mas que ela acaba por explorar apenas determinado ângulo daquele fenômeno. Ou seja, e o jornalismo não é isso. Quer dizer, o jornalismo ouve as várias sensibilidades para que o leitor, o ouvinte, o telespectador possa... formular uma opinião. Mas quando eu faço pós-verdade, eu estou a induzir o telespectador, estou a induzir o leitor para um caminho que interessa a mim ou a um determinado grupo. Okay. E o grande problema hoje da internet é exatamente esse. José Rodrigues, eu dou-lhe mesmo já o seu minuto. Vamos só ouvir rapidamente dizer que está também a pedir a palavra ao algum tempo. Tá bom, 30 segundos e nada mais, vamos lá então. Só para dizer que o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014 no Brasil, é um instrumento normativo que veio regular o exercício dos direitos no ambiente digital. Portanto, não se trata aqui de uma limitação no exercício dos direitos, mas é um instrumento regulador. Portanto, este Marco Civil da Internet, que é a lei da internet que impera no Brasil, quando se publica uma notícia falsa, esse dispositivo legal constam normas que permitem, portanto, à Polícia Federal ou um outro órgão da Procuradoria-Geral da República do Brasil retirar esta página publicada, sempre que ela representa uma ameaça à paz pública, à paz social. Mas o que eu pretendo aqui dizer é que não se pretende silenciar o exercício das liberdades. O que se pretende é regular o exercício das liberdades de modo que estas não coloquem em causa outros direitos. Claro. Mas é importante lermos a obra do professor Pierre Bourdieu sob o título O Poder da Televisão. Portanto, este órgão, TV Girassol, se publicar uma notícia falsa, suscetível de colocar em causa a ordem pública, no dia seguinte podemos não ter um Estado democrático, nem de direito. Porque as instituições poderão ser colocadas em causa, tendo em atenção, portanto, a agitação social. Então, o que se pretende aqui é fazermos uma abordagem na perspectiva de haver, sim, o exercício de direitos no ambiente digital versus responsabilidade digital. Ou seja, eu vou exercer o meu direito à liberdade de expressão, mas eu não posso colocar em causa a credibilidade das instituições. Porque o que nós pretendemos aqui é uma abordagem virada para a defesa do Estado de Direito e não para uma liberdade na perspectiva do abuso do direito de liberdade de expressão. Sob a pena de cairmos então naquilo que estabelece o artigo 384 do Código Civil. Sempre que haver o exercício abusivo de um direito e se haver danos resultantes deste exercício, vai recair, portanto, aqui a responsabilidade civil sobre o autor do ato. Engenheiro William, com os exemplos que demos aqui, é possível ou não combater as fake news? E se é possível, como fazê-lo? Olha, vamos lá. Deixa eu só rapidamente aqui, talvez, expressar um pouco da minha visão sobre o que a gente debateu aqui nesses últimos minutos.
com um cariz logicamente mais técnico e tecnológico e menos logicamente legislativo e regulatório, mas com uma visão, digamos assim, mais de engenharia, mais straight to the point, vamos dizer assim. Acho que o primeiro ponto que a gente às vezes se esquece é que o que está no cerne da fake news nada mais é do que uma estratégia de desinformação. Estratégia de desinformação. E nós não podemos confundir opinião com fato, tá? Uma coisa é você opinar por algo. E aí eu posso dizer que aquilo é verde ou que aquilo é laranja, né, que o cara tem um nariz maior ou menor. É uma opinião e se baseia naquilo que eu imagino. O problema, muitas das vezes, da fake news é que ela não é opinativa. Apesar até que existe o tal do fake opinion, né, que é um outro termo cunhado aí. Mas, vamos lá, uma notícia deveria narrar um fato, certo? Acho que a gente parte desse pressuposto. E o que as fake news muitas das vezes fazem? Elas pegam um determinado fato e distorce esse fato, né? Faz com que ele seja virado... Ele é existente, mas ela distorce ela de alguma maneira de modo Nem sempre é existente. Baseia-se em fatos existentes. Muitas das vezes, na verdade, as fake news mais efetivas nem são aquelas que distorcem totalmente o fato. As melhores fake news são aquelas que misturam realidade tem alguma verdade naquilo. Uma ficção. Porque isso é que capta mais, né? Se você fala... o fulano devora criancinhas. Não, como é que ele devora criancinhas? Mas se você bota ali um pouco de verdade misturado com essa falácia, ela capta mais, porque ela precisa ser verossímil, ela precisa fazer sentido, né? Então, o problema das fake news é que muitas das vezes as pessoas que as veem não conseguem as distingui-las do que é de fato verdade. Existe uma sociedade de mentiras. Esse é o risco. Então, assim, é fato, em qualquer sociedade, armas são usadas para o bem, aspas, e para o mal. Mas não é isso que a gente está discutindo aqui, na minha opinião, como informático, logicamente. Estamos discutindo digamos assim, o ponto que efetivamente cria constrangimento. Porque, por exemplo, a gente às vezes acha que fake news é algo que está muito mais voltado para políticos, para as pessoas públicas. Isso é uma visão incorreta, tá? Fake news impacta cidadãos comuns, pessoas normais, tá? Gente como nós. Por exemplo, na Índia, acho que há 2 anos atrás, estava acontecendo de muitos cidadãos, quando ele tinha um vizinho ou uma pessoa que ele não gostava, publicava-se nas redes sociais o WhatsApp, por exemplo, dizendo que aquela pessoa tinha violado uma pessoa, né? Espalhava-se informações falsas sobre essa pessoa. Inclusive, chegou a ter vários homicídios, né? Pessoas foram mortas porque aquelas notícias eram dadas como verdadeiras e ninguém validava se aquilo era verdade ou não. Então, o perigo das notícias falsas é que elas atingem a todo mundo. Então, é que este perigo de notícias falsas, elas podem se traduzir em atos que colocam em causa a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, disse bem, havendo homicídios, estamos a falar, que são consequência direta da publicação de notícias falsas. E o Estado protege a vida e a dignidade da pessoa humana. A razão pela qual é que o Estado precisa regulamentar para evitar que os cidadãos sejam expostos a esses perigos. E a isso é que é um inteligência Estado de direito democrático, não é? E a inteligência artificial, que é uma realidade da nossa sociedade hoje, ela só vem potencializar esse problema. Porque antes... Então é um problema que vai continuar com vai continuar por muitos mais anos. Só isso, somente isso que eu Mas ele deverá ser mitigado ou combatido, William? Ele deve ser mitigado. Lógico que vai ser combatido, né? Tem de ser combatido. Mas você não consegue, muitas das vezes, ser tão efetivo. A internet ela é gigantesca, né? A rede ela é descomunal. E como o próprio engenheiro disse aqui, a informação que é gerada a todo momento, né, ela só aumenta de maneira exponencial. E imagine, antigamente, para fabricar uma fake news, você precisava de uma pessoa que iria criar fatos, ia narrar situações e iria postar aquilo. Com inteligência artificial, você não precisa nem da pessoa. Há um robô que faz tudo isso. Há um robô que pode fazer tudo isso. E o pior, você antigamente poderia ter fake news, onde você tinha uma informação textual, as pessoas liam e partilhavam. Hoje você pode botar a voz, você pode pegar o Donald Trump, pegar a voz igual a dele, que ninguém vai perceber que não é,
e simplesmente colocar ele para dublar uma informação que não é fidedigna. Já aconteceu. Né? Isso contra acontece. o presidente, contra uma abordagem que supostamente Donald Trump aparece a falar sobre o presidente João Lourenço. Não sei se chegarmos a ver isso. São essas questões que para mim me inquietam. Isto é só para dizer. Independentemente de haver este processo evolutivo no âmbito digital, é necessário que os Estados... Tem a legislação para... Sendo um Estado soberano, um Estado de Direito, Estado soberano, Angola tem que olhar para o direito comparado e olharmos com coragem de vermos quais são as boas lições que podemos extrair no domínio da regulação, portanto, da internet. Assim, não estamos a dizer que vamos passar a palavra a Edgar Fonseca. Para concluirmos, temos de fazer um rápido intervalo. Nós temos de olhar, repito, a este tema de forma macro. Porque não podemos só nos ater à questão legislativa. Todo mundo já percebeu que é preciso regulamentação, isso já sabemos, até o telespectador e até o mais leigo. Aqui o importante tem de se fazer referência a ele. E aqui há pouco o engenheiro levantou uma questão que é pertinente. Em que momento ficou implícito isso? Em que momento é que estamos perante uma informação falsa? E qual o contexto? Porque nós hoje estamos a debater e temos debatido a questão das fake news de forma muito hipotética. Daí eu dizer, e repito, não se combate por agora. Mitiga-se, sim. Restringe-se. É como nós ouvimos dizer, vai se extinguir. Não se extingue. É ver de onde saiu. Porque as próximas gerações serão mais atuantes do que nós. É por isso que se diz a geração da tecnologia, a geração digital. Os nossos filhos hoje mexem com a tecnologia muitas vezes melhores do que nós. Isto para dizer que as fake news é um mal. Mas quando eu fiz referência que é um mal introstado e é um mal extra-estado, é uma verdade inenarrável. Agora, como é que se pode reduzir o efeito? Esta é que é a grande questão. Isto é que importa neste debate. E vamos responder essa pergunta, mas daqui a pouco temos mesmo de fazer um rápido intervalo. Vamos depois saber como mitigar, então, as consequências e os perigos que advêm das fake news. Estamos a olhar para as fake news, consequências para as sociedades, já que falamos que elas são hoje um perigo não só para as pessoas individuais, mas também coletivas e afetam vários setores da sociedade. Fique por aí, nós voltamos daqui a pouco. É um intervalo muito rápido, apenas para tomar uma água ou um café, que nós voltamos daqui a pouco. Ora, muito boa noite uma vez mais. Estamos de regresso para a segunda e última parte do seu debate, habitual à segunda-feira, aqui na TV Girassol. Hoje estamos a olhar para as fake news, tentar perceber quais as consequências, os perigos que estas notícias falsas trazem hoje para as sociedades. Já dissemos que afetam vários estratos da sociedade, desde a política, a economia, a saúde e muito mais. Ora, nós conversamos com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaioa, que disse-nos que esta questão das fake news é também hoje uma preocupação do SIC, que já tem estado a fazer investigações sobre notícias falsas que muitas vezes ferem pessoas individuais e coletivas. Vamos ver e ouvir o que nos disse Manuel Alaioa. Dependendo sempre do conteúdo, as falsas informações podem se configurar em vários tipos de crimes, né? Ou seja, não há um crime de falsa informação como tal, mas os conteúdos produzidos dentro dessa falsa informação podem se configurar em crimes de calúnia, injúria, difamação, ou mesmo até aqueles que forem contra o Estado, tanto de ultraje ao Estado e seus símbolos e órgãos. Dizer que o SIC tem estado a fazer o seu trabalho nesta matéria. Temos estado a identificar várias pessoas que se dedicam à produção e disseminação de falsas informações contra pessoas particulares, contra pessoas coletivas públicas e privadas, mas também, às vezes, e em muitos dos casos, contra o Estado. O SIC tem estado a identificar cidadãos angolanos que são residentes no exterior do país,
e que se dedicam à produção de falsa informação num sentido de descredibilizar o Estado, o Executivo e as suas ações e também pessoas particulares ou até empresas. O que é sempre recomendável é que as pessoas diretamente afetadas, não me refiro ao Estado, mas as pessoas singulares ou pessoas coletivas públicas ou privadas, sempre que verificarem situações dessa natureza, devem abrir uma participação criminal e, mediante a instrução dos processos, podem ser determinadas a autoria e também responsabilizadas criminalmente os seus autores. Muito recentemente, e aqui em sede de falsa informação de natureza econômica ou para combater concorrentes no mercado, o SIC procedeu à detenção de um cidadão que produziu e disseminou falsa informação ligada, por exemplo, à marca de um produto. Estamos a falar do sumo Lulu, em que, feita depois da verificação, foi um vídeo encomendado, ou há fortes indícios desse vídeo ter sido encomendado, para naturalmente criar danos reputacionais ligados a esta marca e a esta empresa. A empresa apresentou uma participação, o SIC despletou ações investigativas que culminaram efetivamente com a identificação e localização dos envolvidos na produção e disseminação deste áudio nas redes sociais. Foi detido, foi apresentado ao Ministério Público e o processo segue os seus trâmites normais. Aqui, Manuel Alaio é o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, SIC Nacional, a falar dos trabalhos que esta instituição tem estado a fazer no sentido de identificar autores de fake news. Engenheiro William, eu passo-lhe a palavra rapidamente, até mesmo para pegarmos esta última parte do porta-voz do SIC, quando falava de uma falsa informação que visou fundamentalmente descredibilizar um produto. Eu lhe pergunto, como é que se pode agora repor a legalidade em termos de credibilização deste produto? Aí o trabalho é mais complicado, sim ou não? Com certeza, né? Ou seja, depois que o mal está feito, ou seja, que você descredibiliza, que você gera efetivamente um ato que você cria, né, digamos assim, um problema de reputacional para uma pessoa ou empresa, a recuperação dessa reputação, ela é muito pior e muito mais difícil do que efetivamente o ato de tirar essa reputação, né? Então, assim... Pode nunca mais conseguir. O mal é contagioso. E há aqui também questões econômicas, né? Porque tem de fazer um investimento para repor esta reputação. E tem uma coisa pior, tá? Por exemplo, muitas das vezes a gente diz o seguinte, quando vai para a rede, nunca mais sai da rede. Tá? Então, por exemplo, houve um incidente, né, inclusive foi no Brasil, em que alguns alunos fizeram fotos, pegaram fotos de amigas, colegas de escola, fizeram lá algumas coisas com inteligência artificial e depois postaram essas fotos como se fossem verdadeiras. E depois disseminaram isso. A polícia foi atrás, identificou as pessoas, mas essas informações que foram espalhadas, você nunca mais sabe para onde elas foram parar. Por mais que alguns sites ou algumas big techs, e por isso, né, muitas das vezes a legislação ela é importante para obrigar também essas empresas de tecnologia a remover esse conteúdo, mesmo que ela remova esse conteúdo, sim, esse conteúdo está espalhado por outros lugares, então isso é muito difícil depois de se remover completamente, para não dizer que é impossível. Né? Edgar Fonseca, e depois tem a questão da criminalização, porque em si não há uma lei que como disse o Manuel Alaio, que criminaliza notícias falsas. Aí encontram-se várias tipologias criminais. Sim, aliás, o diretor, o porta-voz disse isso mesmo. E nós, uma das coisas que nós temos estado a fazer, eu digo sempre que a questão quando se discutia a questão dos crimes informáticos, e porque não tínhamos ainda a legislação, dizia-se que nós tínhamos que fazer ensaios a nível do nosso Código Penal, para quase que avaliar em que critérios podia-se criminalizar os crimes informáticos numa outra perspectiva que não fosse a tipologia crimes informáticos. Hoje, com a questão das fake news, é claro que há pouco tempo, é isso que eu ia trazer à lista, que é, primeiro, como identificar o que é fake news. Como identificar que determinado sujeito é praticante da elaboração deliberada de informações falsas. Quando se identifica o cérebro
tem um sujeito e automaticamente vai se avaliar o teor da informação, da notícia, para se revelar numa possibilidade de uma calúnia. Nos termos da lei, a secção inerente aos crimes contra a honra. O Código Penal prevê a questão dos crimes contra a honra, o artigo 213 e seguintes, prevê a questão da calúnia, prevê a questão da difamação e a injúria. Ora, só esta configuração criminal acaba se mostrando que, primeiro, se lesa a honra, difamar, vexar, expor de forma gratuita a outrem, acaba sendo um crime grave. Por quê? Porque o indivíduo, e nós estamos aqui a dizer isso mesmo, que o indivíduo ao ser exposto... Chamar aqui a colação a publicitação. Exatamente, o indivíduo a ser exposto, e é isso que eu ia dizer agora, foi publicitada de forma gratuita a sua imagem, a sua honra, a sua integridade. Fica lesada a questão é a invasão da privacidade da vida familiar, inclusive. Uma devassa da vida privada? Da vida privada. Por quê? Porque o indivíduo nunca mais será o mesmo. Pode-se vir a público dizer ou normalizar a situação, foi por acidente, o mal já está feito. Há uma desculpa inerente, o mal está feito. Há uma penalização inerente, o mal está feito. Por quê? Porque a questão da honra é sensível. Nós não podemos, é isso que nós queremos chamar a Edgar atenção. Fonseca, se o mal está feito, não é fundamental pensar, como defendia o José Rodrigues, a questão da penalização, da criminalização das pessoas que atuam desta natureza? Não, a questão que se põe, capitão, não é a despenalização das pessoas. Por isso é que eu disse que, e repito, o sujeito é importante. Agora, a notícia falsa, descontrolada, sem sujeito, essa não conseguimos rastrear. Porque hoje mesmo nós podemos, eu estava a dizer há pouco tempo, saiu a imagem de Donald Trump a falar de forma insultuosa, imagem e voz, mas temos a certeza que não é. Porque graças a Deus temos alguma perícia de identificação de quando é e quando não é a pessoa a falar, porque existem códigos de sinalética, quer facial, quer de ordem corporal e até de questão gestual. Aí sabemos que não é o presidente Trump, que fala horrores sobre a questão da continuidade ou do mandato do presidente João Lourenço. É só para ver a dimensão, por um lado. Por outro lado, tivemos também um nosso contemporâneo angolano que falou sobre as nossas instituições, a pôr em causa a crença das nossas instituições. Nós temos tido problemas com, e disse também aí o porta-voz, de angolanos que estão no exterior, que falam horrores sobre o nosso Estado. Mas, se nós formos a ver, às vezes tem-se a percepção de que existe o sujeito. Quando se vai ver em termos de controle na questão sistemática e na questão do controle informático, não há um sujeito, a usar-se o robô. Perfil falso. Será que o robô é passível de criminalização? Lá está. Será que a pessoa por detrás do robô é identificável? É aí onde está a questão que se levanta. Como identificar as fake news? As fake news não são de fácil identidade e não são de fácil aferição. Daí que a questão da criminalização é importante. Vamos ter de cair na questão da calúnia, vamos ter de cair na questão da injúria, a difamação, a questão da publicidade. Vamos olhar para a questão da invasão da reserva da vida privada. Ok, vamos olhar para a questão da honra. Vamos colocar em causa a dignidade da pessoa humana. Tudo isto está preenchido. Os critérios normativos lá estão. Agora, a questão que se levanta aqui é como é que vamos conseguir aferir disto. O telespectador, a esta altura, deve estar sentado a perguntar, a ouvir isto, a fazer uma pergunta retórica, como estou a fazer, sim, como? Deve estar à espera de uma resposta da minha parte. E, obviamente, vou repetir, e usando as expressões inicialmente aqui emanadas, a mitigação. A mitigação que o porta-voz indica, temos estado a fazer um trabalho, que é o chamado trabalho de inteligência investigativa, mas que não se chega nem sequer a 90%, nem sequer a 50%. Mas Ou hoje lá está também... o repto lançado e é bom. O mal é contagioso, o bem é difusivo. Mas... Agora, vamos trabalhar, temos de trabalhar para que consigamos reduzir... Está concluído. José Rodrigues, qual é o trabalho que nós agora temos de fazer? É a questão da consciência. Cada um de nós tem de ser um monitor um do outro. Cada um de nós tem de ser um ativista necessário
para impedir a disseminação das informações falsas. Por quê? Hoje, como é que se dissemina a informação falsa? Eu pego numa informação, graças a Deus não o faço, envio para o Dr. Demba. O Dr. Demba nem sequer afere da realidade. Ao mesmo momento também já manda tendo como corolário o ser da situação. Olha, está a existir isso. Ou seja, não diz, penso que está a existir. Olha, mandaram-me isso, está a acontecer. Mas, e hoje temos que fazer referência também aqui. Nós temos hoje as milícias digitais, que são... Está a falar de grupos organizados pessoas com sapiência, portanto, digital, com capacidade de gerenciar meios e vocacionados para atacar pessoas politicamente expostas, descredibilizar estas pessoas, atacar as instituições públicas e, sobretudo, vazar informações falseadas que colocam em causa, inclusive, portanto, direitos legalmente protegidos, quer de pessoas singulares, quer de pessoas coletivas. Dali que nós temos que ter a coragem de avançarmos para a construção do direito digital. Portanto, hoje o direito digital no Brasil foi um grande sucesso, falo isto por experiência própria, foi um grande sucesso. Hoje a Corte Superior Eleitoral no Brasil, num período de crise eleitoral por força da desinformação alargada das fake news, conseguiu-se controlar o fenómeno e até porque correm vários processos em sede do Supremo Tribunal Federal do Brasil relacionados com as Big Techs e também com pessoas singulares que dirigiram milícias digitais, que são um grupo de pessoas com uma estrutura organizada para atacar, portanto, as instituições. Nós, enquanto Estado, precisamos de continuarmos a trabalhar, quer na perspectiva da tutela preventiva, que é termos a coragem de identificar os novos instrumentos a serem criados para enfrentar estes fenómenos, já que o Edgar não quer aceitar o termo combate, ele quer aceitar a mitigação, então que vamos para a mitigação, porque, como e disse muito bem, aqui bens jurídicos tutelados, constitucionalmente, que ao serem atingidos, ao serem, portanto, permanentemente agredidos, está em causa aqui a dignidade da pessoa humana. Então, a necessidade do Estado assumir a sua responsabilidade no âmbito da tutela preventiva é efetivamente um imperativo, não somente constitucional, mas é também um imperativo social. Mas é também importante dizer aqui que temos que promover a educação digital, para que haja não somente o exercício de direitos no ambiente digital, mas haja também aqui a responsabilidade no ambiente digital virada para uma perspectiva de uma consciência digital ativa. Ou seja, eu publico uma matéria que não coloca em causa o direito de outrem. E tenho que ter aqui a noção da consequência que vai recair, quer do ponto de vista penal, no caso, imaginemos que o Edgar disse, a devassa da vida privada, como, por exemplo, a violação do direito à intimidade, à privacidade. A questão, por exemplo, dos crimes contra a honra. Ou seja, é preciso que haja um trabalho mais intenso por parte não somente do Estado, mas também da própria sociedade civil, de modo que possamos construir uma sociedade em harmonia, uma sociedade onde as pessoas exercem os direitos e onde as pessoas, portanto, o fazem com responsabilidade digital. Eu já dou a palavra ao João Demba, mas o engenheiro William estava aqui a pedir a palavra. Eu lhe pergunto, é ou não possível identificar fake news e como fazê-lo? Veja, não é fácil identificar em algumas situações. A gente comentou aqui principalmente sobre a identificação do autor. É fato que a identificação do autor nem sempre é possível. Muitas das vezes, atrás de uma fake news tem um perfil falso que está efetivamente em algum lugar que talvez nem seja aqui, ou está acessando uma VPN através de uma conexão privada, ou seja... Mas o que alguns países fizeram para tentar evitar essa questão da identificação da fonte? É legislar, em alguns sentidos, quem também partilha. Ou seja, eu, como cidadão, partilhar uma notícia falsa também... Está a incorrer em crime, tá? Então, de novo, isso é uma estratégia, cada país e cada legislação tem a sua própria estratégia. Mas, de novo, se você pega essas imagens, essas fotos dessas meninas que eu falei, e você partilhou essas fotos... Você, de certa forma, é um corresponsável na propagação dessa informação, um coautor, tá? Então, assim, identificar fake news
muitas das vezes precisa de liderança, precisa também de alguma responsabilidade, né, do cidadão, de avaliar, de validar, de entender se aquela informação que chega até ele é uma informação fidedigna. Como? Primeiro, olhando a fonte dessa informação, de onde essa informação vem. É uma fonte fidedigna? É o portal da Girassol? Se há uma questão de subjetividade na notícia. Quando constam elementos de natureza subjetiva, estamos falando de uma opinião pessoal que se confunde com uma notícia. Por exemplo, eu posso dizer que a Terra é quadrada, que a Terra é plana. Isso não é uma notícia, é uma opinião, né? Então, a Terra é plana? Não, acho que todo mundo sabe que a Terra é redonda, né? Pelo menos é uma questão científica. Então, a pessoa vai perceber que aquela informação, ela não é uma informação verdadeira, tá? Então, assim, a primeira coisa que tem de ser feita é, primeiro, validar a fonte. Ou seja, esse site onde eu estou, ele é um site de notícias regular? Porque isso você já começa a dividir o joio do trigo por aí, tá? Ah, não, estou no site da Reuters. Poxa, vincular uma notícia falsa no site desse... Pode usar o portal da Girassol para entrar no portal da Girassol, dificilmente vai ter uma notícia falsa ali, tá? Por que razão? Porque o exercício da atividade da TV Girassol deve necessariamente conformar-se àquilo que é o seu instrumento de regulação, que é a Lei de Imprensa, a Lei 1/17, que estabelece, portanto, no seu artigo 7º, os limites do exercício da liberdade de imprensa. E um dos limites é, efetivamente, o rigor e o interesse público. Portanto, estes dois elementos são fundamentais para a publicação de qualquer notícia. Ok. William, mas quando você entra, por exemplo, dentro de um Facebook, de uma página partilhada dentro de um Facebook, que muitas das vezes não tem fonte, não cita-se a fonte daquela notícia, não cita o jornalista ou quem produziu a notícia, muitas das vezes essas fontes nem existem, a pessoa precisa avaliar e, principalmente, nesses casos, evitar a partilha, tá? Ou seja, na dúvida, não partilhe uma notícia que você não tem fonte. É sério, na dúvida, é melhor não partilhar. Porque, inevitavelmente, infelizmente, boa parte das notícias que se vinculam nas redes sociais, eu não estou falando que as redes sociais são um mal por si, não é isso que está sendo debatido aqui, é que por questões inerentes ao que a rede social se propõe, e os algoritmos, infelizmente, muitas das vezes contribuem para isso, aquela notícia, ela de fato, ela se propaga mais fácil nessas redes. João Demba, como é que o Ministério está, e já falávamos disso na primeira parte, que mecanismos ou que trabalhos está a fazer no sentido de poder passar a informação ao cidadão dos cuidados até com as fake news, como identificá-las e no sentido de não termos esta discussão, se fala-se também já na possibilidade de uma legislação, por exemplo, o José Rodrigues falava de um direito digital. Dentro deste direito digital que vamos hoje discutir, temos capítulos que discutem e que penalizem, por exemplo, ações que têm a ver com fake news? Bem, antes mesmo de responder à sua questão, gostaria de se calhar também fazer aqui um comentáriozinho em relação, novamente, ao mal que são as fake news. Eu tenho comparado as fake news a um erro médico. Um médico que comete um erro médico numa operação que pode levar um paciente à morte, pode ser comparado exatamente às fake news. E aqui comparo as fake news por causa da reputação e a credibilidade das pessoas e das instituições. Há casos em que dificilmente nós conseguimos recuperar a credibilidade ou a reputação de instituições e de indivíduos. Ou seja, estamos a falar do assassino, da morte de alguém. Ou seja, caráter. Um profissional que é descredibilizado propositadamente e de forma... E com mentira, se podemos assim dizer, esse profissional pode nunca mais se recuperar. Estamos a falar do assassino de alguém, exatamente. Sim. Só para ver que essa questão das fake news tem, de fato, um alcance muito grande e todos nós estamos suscetíveis a isso. O que implica dizer que não deve ser apenas um compromisso, uma responsabilidade do Estado, do ponto de vista estrito sensu, podemos assim dizer. Todos nós devemos estar comprometidos em relação à necessidade de mitigação das fake news. Daí que, ao nível do Ministério, sim, está a ser feito um trabalho ao nível do reforço do quadro legal de uma forma transversal, porque essa não é uma questão que depende apenas
do campo de atuação do Mintix, mas ele é transversal um pouco por todas as áreas. Mas há depois um conjunto de outras ações que são necessárias e que podem rapidamente trazer um cenário diferente, que tem a ver com o volume de informação credível e positiva que é divulgada ao nível do digital. Por exemplo, nós, ao nível do Ministério, iniciamos há pouco tempo, há cerca de 2, 3 meses, um programa que se chama Sessões Temáticas, que ele tem 2 sessões por semana, onde os departamentos ministeriais são convidados ao nível de secretário de Estado, e isso vai baixar depois ao nível de diretores para programas mais específicos, a falarem especificamente do que está a ser feito, o que já foi feito, o que conseguiram fazer. E são convidados jornalistas, fazedores de opinião, para, de fato, receberem, a partir da fonte, aquilo que está a ser feito com evidências. Porque muitas das vezes o que ocorre, e pelo volume de informação que existe ao nível digital, as pessoas facilmente acessam aquela informação que chega em primeiro lugar e partilham logo. É uma fórmula de combater as fake news com mais informação. Esse exercício ajuda a uma informação a partir da fonte. É isso que eu estou a tentar dizer. Ou seja, aumentar o volume de informação credível, verídica, facilmente ajuda a combater a propagação de fake news. Porque se eu sei que facilmente posso aceder à informação verídica sobre aquele assunto, dificilmente eu vou procurar informação num outro canal sobre aquele mesmo assunto. Então, isso é uma coisa que o Ministério está a fazer. Depois, está em fase de aprovação o Plano de Comunicação Institucional do Executivo, que vai ajudar a harmonizar a estrutura de funcionamento e o modo de atuação das áreas de comunicação dos ministérios, dos governos provinciais, das missões diplomáticas e, de alguma forma, das empresas públicas de maior dimensão. Ou seja, vai haver uma metodologia própria, do ponto de vista de organização e funcionamento, que vai fazer com que a forma de comunicar seja, de alguma forma, harmonizada e tenha uma regularidade e intencionalidade maior, fazendo com que o volume de informação real, positiva, se podemos assim dizer, e credível sobre os fenômenos estejam devidamente identificados ao nível das fontes, ao nível da regularidade com que ele é publicado. Se reparar, por exemplo, ao nível dos órgãos de comunicação social, essa preocupação não é assim tão grande, porque o maior ativo de qualquer órgão de comunicação social é a credibilidade. E quando um órgão de comunicação social é convidado de forma recorrente a apresentar um desmentido, ele perde credibilidade. Se daí perde que credibilidade, os autores destas fake news muitas vezes usam outros meios. Não é? Perde audiência. Se perde audiência, perde investimento publicitário. Ou seja, o investimento publicitário está ali onde tem audiência. E a audiência vem geralmente de credibilidade. Se não há credibilidade, dificilmente ela consegue. Também há algumas tecnologias também. É daí onde os autores das fake news procuram outros meios, como são os casos das redes sociais, né, para poder difundir as suas... É claro. Alberto, não, mas aqui hoje dizer, há um ambiente cultural que facilita. Aqui, mais facilmente, as pessoas têm tendência a ir buscar informação nas redes sociais. É mais aliciante. Exatamente. Por isso, o mal é mais atrativo. Daí que, mas dali que é necessário aumentar o volume de informação ao nível dos vários meios é um caminho. Só uma Depois, questão aqui, é a questão... para responder também. É preciso deixar claro aqui, Dr. João Dema, que aumentar o volume de informação, será que estão preocupados com o alcance da interpretação e entendimento do receptor? Porque não vale a pena só emitir. É preciso ter a percepção de quem recebe. Será que o âmbito e o alcance do receptor está a ser avaliado? Essa situação fica... Porque podemos ter muita informação. Eu percebo a pergunta que coloca, mas aqui é preciso perceber que a comunicação institucional é uma comunicação profissional. Sim. E a comunicação profissional tem critérios, tem regras, ou seja, é uma informação que é planificada, é sistematizada, é objetiva e visa alcançar um efeito. Ela não é construída do nada. Eu, quando construo uma informação, do ponto de vista de comunicação institucional, eu consigo prever
o efeito que ela vai alcançar. Ela até pode não satisfazer ou saciar as necessidades do leitor, não é? Mas o leitor tem uma referência de que esta comunicação está ali. Mas assim, e cabe depois o leitor fazer recurso a outras fontes para poder confrontar a veracidade desta informação oficial. Só que aí José Rodrigues está a pôr em causa aquilo que... Se ele vai confrontar, está a pôr em causa aquilo que a partida já lhe foi passado. Vamos só ouvir rapidamente o engenheiro William falar aqui de mecanismos que ajudam. Só publico uma matéria sobre essa questão. Depois eu confronto com um órgão de comunicação privado, que é a TVZ, me passa publicidade, e olho para as duas temáticas e depois tenho a capacidade de avaliar se efetivamente quais dos órgãos. Não, mas isto é institucional, porque o MITIC responde a toda... Uma notícia mais próxima da veracidade. Mas aqui no quadro que o Dr. João Demba diz, é uma informação delineada do ponto de vista de comunicação institucional. Mas aqui a previsibilidade do sentido e o alcance de quem vai, portanto, recepcionar esta matéria. Mas aí é unificado. Senhores, vamos só rapidamente passar a palavra aqui ao engenheiro William, que já pede algum tempo. De comunicação. Se o indivíduo põe em causa a comunicação institucional, que a partida é unificado, se ele for procurar no outro órgão que também faz parte da unificação, há uma descredibilização necessária? Não há descredibilização. Então, isso é pluralidade de informação. Desculpa, Sr. Secretário. Vamos só rapidamente. O engenheiro tem aqui uma nota que vai acrescentar também a discussão. Técnica ligada tecnológica que acho que é importante citar. Porque, por exemplo, hoje, apesar de a gente ter dito aqui que fake news são difíceis de identificar, já existem algumas tecnologias e alguns mecanismos que já existem hoje que permitem mitigar e combater. Por exemplo, um exemplo clássico, fact-checking, né? Muitos países e muitas agências de notícias disponibilizam portais, que a gente chama de portais de fact-checking, que tem ali notícias falsas e selos efetivamente informando que aquela notícia é falsa. Por exemplo, no Brasil, a Globo, que é um veículo de notícias bastante famoso, tem lá o Fact or Fake, que é um fact-check. A própria Reuters tem lá um site de Fact or Fake, que está lá as informações. Então, assim, esses portais, né, de verificação de informação também são boas fontes de informação fidedigna, viu? Aquela notícia vai numa plataforma de fact-checking e valida efetivamente aquela informação e vai aferir se aquela informação ela é fidedigna ou não. Não sei se o Dr. João é esse raciocínio que eu queria chegar. Porque é esta dualidade de situações. Uma parte da informação real, concreta, verdadeira, está numa plataforma fidedigna, institucional. Mas a própria instituição tem de ter uma contra-concepção da informação. Por quê? Porque eu pego na informação verdadeira, tenho a certeza que é esta, e vou aferir se há algum contrário na desinformação. Por quê? Porque isso nós temos algoritmos. Os fake news são feitos de algoritmos. Hoje em dia é muito mais difícil de desconstruir os algoritmos. E se nós construirmos, no caso o Ministério, ao construir o sistema unificado, obviamente vai ter de construir a partir de algoritmos próprios que são codificações da instituição. Ora, se nós tivermos este contrassenso, que é a contra-informação plasmada num outro quadro, eu olho para a informação verdadeira, sei, esta é a informação verdadeira, mas faço um confronto não para descredibilizar esta informação, é para aferir se no âmbito das informações fakes há alguma desinformação, ou seja, é para prevenir aquilo que nós estamos a dizer, a questão da regulamentação preventiva. Porque se eu leio este jornal agora, Angola e Quênia assinam 12 novos acordos, eu vou para a plataforma falsa e vejo se essa informação também consta. Ou seja, se constar, eu tenho de me certificar que esta é a verdadeira, se aqui não houve um aumento subjetivo para descredibilizar esses acordos. Não sei por quê? Porque o fake news não é uma notícia de índole positiva à partida. Ou seja, quando se cria uma informação em contrassenso a uma informação de um órgão como é o Ministério, credível, uma instituição séria, uma instituição com a idoneidade que se impõe, eu tenho de ter certeza que a informação que vier igual ou parecida
não corresponde a intentos subjetivos. Porque o que é que nós temos estado a assistir aqui no nosso país e que tem confundido muitas vezes a opinião pública? E por que é que nós vemos que na diáspora as pessoas às vezes quase que discutem conosco, e eu digo sempre com desconhecimento, de causa que até é maçador. Eu até às vezes comparo isso com a Bíblia. Eu digo, eu não vou discutir Deus com um indivíduo que sequer acredita. Esquece. Então eu prefiro me recatar. Por quê? Porque há pessoas que leem os nossos jornais. Executivo vai emitir de 330 milhões para a indústria. Pegam nessa informação e colocam executivo e colocam lá a mentira que se impõe sobre o executivo. Mentira como? Não sei se percebe. Essa questão que nós temos. Vamos então ouvir a resposta ao posicionamento do Mintix. Eu acho que aqui está a se contradizer, né? Por isso é que nós temos estado a evitar aqui usar a palavra combater, mas mitigar. Por isso é que eu estou a pedir. Sim, vai me entender. Vai continuar. O que me está a deixar. Sim, mas o que me está a deixar intrigado é que. Eu posso ajudar a esclarecer. Não podem mesmo usar. Eu quero ajudar a esclarecer. Não podem mesmo usar o combater. É mesmo usarmos o mitigar. Vamos então mitigar, João Dama. Está a se contradizer. João Dama, é melhor mitigar. Vamos lá. Nós não estamos... Quer dizer, é quase impossível combater as fake news. Aqui os Estados procuram mecanismo para mitigar, para reduzir. Está alinhado agora? Agora estamos alinhados. Exatamente. Agora, aqui estamos a discutir uma questão mesmo técnica ao nível da comunicação. Se fizermos um recuo, vai me permitir, se fizermos um recuo seja resumido, ao nível das teorias da comunicação, havia uma teoria que se chamava teoria das balas mágicas ou teoria hipodérmica, em que acreditava-se que o conteúdo que é produzido, ao alcançar a pessoa iria receber e aceitar como um robô e agir tal como lhe foi dito. Durante muito tempo acreditou-se nisso. Mas conforme o tempo foi passando, surgiram outras teorias, há várias teorias ao nível da comunicação. E há hoje uma teoria que está muito assente, que é a teoria dos estudos culturais, que diz que o conteúdo produzido e emitido, geralmente, vai ser aceito por alguns, vai sofrer resistência de outros e vai ser combatido ainda por outros. Ou seja, isso é um fato. E é um fato por quê? Porque, do ponto de vista de perfil, cada um de nós tem crenças pessoais, tem crenças coletivas. Sempre divergem. E isso faz com que, se eu sou alguém que assume como ateu, qualquer informação que vier sobre a religião, ainda que seja verdadeira, quer dizer, eu crio resistência logo a priori, mas eu não devo, eu que produzo esse conteúdo, que estou a trabalhar a comunicação institucional, não devo estar preocupado com isso. Eu tenho que estar preocupado com a regularidade com que eu faço isso. Porque ao nível do digital, se reparar, muitos conteúdos só conseguem ter o alcance que têm por causa da regularidade com que ele é produzido. Ou seja, se eu, enquanto instituição, comunico uma vez por mês, ainda que eu esteja a comunicar com verdade, dificilmente o conteúdo que eu estou a produzir vai ter o alcance, a influência que pretendo. Ou seja, mais facilmente as fake news poderão superar... Exatamente. Não. Mentira várias vezes reproduzida... Vira a verdade. Então, pronto. Só falar da regularidade. Regularidade. Se eu mentir uma vez por mês, a mesma mentira, ela não vai ser verdade. Agora, se eu tornar essa mentira diária, semanal, ela tem mais probabilidade de ser verdade. Mas só uma nota rápida. Está a dizer que uma mentira contada mensalmente não terá o alcance que uma mentira não contada... Não vai ter, com certeza não. Com certeza não. Com certeza não. João Dama, Edgar Fonseca e senhores, nós estamos a caminhar mesmo para o final deste debate, mas e porque no princípio falámos disso, demos aqui vários exemplos de questões relacionadas à política. Eu lhes pergunto como é que hoje as instituições políticas, ou no caso os partidos políticos, não em Angola, mas aqui de forma global, deverão se prevenir, deverão se preparar para a questão das fake news, porque já aqui falámos que elas têm hoje influenciado até eleições. Estamos a falar de eleições em países como os Estados Unidos da América, com uma democracia com mais de 200 anos. Exatamente. William Oliveira, como é que os partidos políticos e as organizações devem estar preparadas para mitigar, vamos assim dizer, para lidar com as fake news?
de alguma forma também falando para o seu próprio eleitorado, né, como é que funciona e como tem de ser diligente no que diz respeito às informações que estão na rede, de fato policiando e sendo vigilantes, né, naquilo que é as informações que se disponibiliza na rede, de alguma forma colocando essas informações, vinculando, né, as suas fontes, ou seja, propagando aquilo que é informações verídicas, né, tentando efetivamente, como se faz hoje no que diz respeito às notícias verdadeiras. Uma presença ativa nos mídias sociais também pode resolver isso? Com certeza. Isso hoje em dia já não é nem se discute. É lógico, todo mundo tem, os partidos hoje têm de estar nas redes sociais, é onde o eleitorado principalmente está. E principalmente um eleitorado jovem como o de Angola, né? Está no TikTok, está no Instagram, está lá, tem de estar lá. Tem de estar lá. Agora, quando a gente diz como essas entidades vão evitar, e a gente disse mitigar a questão das fake news, é de fato tentando se comunicar de maneira mais transparente com o seu próprio eleitorado. Vão existir fake news? Isso é um fato. É um fato. José Rodrigues. Isso não tem o que dizer. Bom, o direito digital traz-nos vários remédios para o tema que estamos aqui a abordar. Precisamos ter a coragem de construirmos o direito digital angolano. Com certeza. Enquanto o direito digital contém inúmeros instrumentos jurídico-digitais que permite, portanto, melhor comunicarmos e melhor defendermos das milícias digitais. Eu chamo milícias digitais aqueles grupos organizados com uma estrutura e com capacidade de atacar as pessoas, as instituições, atacar o Estado, atacar a sociedade. Os partidos políticos precisam afinar os seus mecanismos de comunicação, precisam estar mais presentes nas redes sociais, colocando uma informação mais transparente, mais isenta e mais comprometida com os seus eleitores, e, sobretudo, publicando aquelas matérias que, não sendo elas confidenciais, que não fazem parte da estratégia política eleitoral, mas colocando, sobretudo, à disposição dos eleitores, dos seus militantes, de modo que possamos combater, portanto, a desinformação com mais informação. Mas é importante dizer, já para terminar, que o Estado continua a insistir na necessidade urgente da regulamentação, embora não seja esse o único remédio que existe, mas no âmbito daquilo que são as tarefas fundamentais do Estado, é competência do Estado regular a vida social, quer seja proibindo, quer seja permitindo, quer seja, portanto, sancionando, porquanto a sanção é uma consequência direta da violação de uma norma proibitiva. Edgar Fonseca, se as falsas notícias têm estado a influenciar de forma positiva ou não, ou nas eleições presidenciais, e não só em vários países, comprovando aquilo que falou há instantes, que uma mentira várias vezes contada pode se transformar em verdade. Daí a chamada de atenção aos partidos para que estejam preparados neste sentido. Bom, em princípio, capitão, os partidos políticos em Angola, sobretudo... Em Angola e no mundo, né? Não queremos aqui... Não particularizando, mas em Angola, mas no mundo, ou estão nas redes sociais. Aliás, ai do partido, não é que no mundo não estivesse nas redes sociais. É ver que nos Estados Unidos, com a liderança de Trump, foi o presidente mais tweetista, permitam a expressão, que existiu na história, e depois a seguir Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro foi um pouco a espécie de Trump, foi um pouco seguidor e um espelho, um reflexo de Trump. É ver que, redes sociais até exato, é ver que hoje nós vamos assistindo os presidentes, e não só os titulares ministeriais, de ordens ministeriais, estão mais atuantes e mais ativos nas redes sociais. É óbvio que os partidos hoje têm de estar mesmo atuantes, têm de informar com verdade. Não é à toa que nós também temos aqui um slogan que é muito acutilante, que é fazer muito e comunicar melhor, não é? E comunicar melhor passa por indicar verdades e sem limitações à partida. E limitar as fake news ou as informações falsas passa pelo órgão de informação dos partidos, no geral, apresentarem as suas informações, apresentarem as suas versões por antecipação.
porque quando se apresenta as informações por antecipação, estão a criar medidas preventivas, porque quando vierem as fake news vão colidir com as verdades existentes e com as verdades da própria estrutura político-partidária. Ou seja, mais ativos e pouco reativos. Exatamente, por quê? Porque até ontem, até bem pouco tempo, nós víamos que os partidos eram muito reativos. Saíam as informações, vinham os órgãos de informação e propaganda dos partidos, quase que a defender-se de informações que, à partida, deviam ser ventiladas por si. Deixa-me só dar uma nota aqui, que é um dado concreto. Nós víamos que muitas vezes haviam reuniões restritas dos partidos e que antes mesmo da reunião terminar, a opinião pública já tinha informação do que ocorreu e já criavam um cenário de interpretação subjetiva daquilo que ocorreu. Quando muitas vezes o secretário de Informação e Propaganda de determinado partido viesse a público dar a conhecer o que ocorreu, ele ficava surpreendido antes mesmo de começar a falar com os jornalistas. Os jornalistas já tinham inúmeras perguntas sobre as questões que ocorreram, mas com uma versão falsa. Daí que, por exemplo, José Rodrigues chamou a atenção aqui a questão da falsidade que ocorreu sobre a questão dos passaportes, a limitação de mobilidade. Isso deixou a gritante os angolanos, não só cá, mas a nível do mundo todo, num ato de agitação. E até houve uma franja da comunidade da União Europeia que quase que preparava-se para fazer uma espécie de apoio solidário para intervir perante aquilo que não era verdade, que é a limitação da mobilidade, que é um direito constitucionalmente relevante, o direito de ir e vir. E não é verdade. Tanto não é verdade que isto foi ventilado, a questão dos passaportes eletrônicos, que muito tem se falado, e a pessoa que pegou a informação passou de forma errada. Então é para dizer que é a altura dos partidos políticos continuarem a trabalhar neste sentido, de informar com verdade, continuar a fazer informação por antecipação, informação preventiva e não reativa. João Dema, notas conclusivas desta conversa que estivemos aqui até hoje? Bem, primeiro, acho que tem aqui duas partes. Primeiro, queria também me juntar à opinião aqui em relação à comunicação ao nível dos partidos. É preciso perceber que o produto que os partidos oferecem é um produto ideológico e ele se materializa, como sabemos, ao nível da argumentação. E é óbvio que se o produto é ideológico se materializa ao nível da argumentação, da retórica, vai haver sempre situações de notícias falsas, no sentido de descredibilizar uma ação do outro, vai haver sempre. Então, é importante que, do ponto de vista partidário, as estruturas de comunicação funcionem, de fato, de maneira profissional. Quer dizer, todos nós comunicamos, mas comunicar para a instituição é comunicar profissionalmente. Isso implica dizer que o conteúdo que é produzido, por exemplo, para uma determinada rede social, ele tem de ter uma estrutura própria, determinadas cores, a forma do título, tem de ter uma estrutura própria, para que se o indivíduo habituar-se a olhar para o conteúdo naquele formato, quando aparecer um conteúdo daquele mesmo partido num formato diferente, ele tem alguma resistência em aceitar que aquele conteúdo de fato seja verdadeiro. Isso é uma forma de... Depois é aumentar de fato o volume de informação ao nível das mídias sociais com uma regularidade maior, podemos assim dizer, mas também desenvolver ações de capacitação e formação ao nível dos seus quadros, né? No sentido de fato, estarem melhor munidos no manuseamento das TIC. Do ponto de vista institucional, o Ministério vai continuar, sim, a desenvolver esse trabalho de escutação, de advocacia, no sentido de criar um quadro jurídico legal mais forte, mais atuante e mais contextualizado, se podemos assim dizer, mas também vai continuar a trabalhar ao nível da literacia digital, não apenas do ponto de vista formal, ao nível de seminários, ao nível da relação com o Ministério da Educação e Ensino Superior, mas também ao nível da literacia digital mais informal. Espero que ela seja inclusiva em línguas nacionais. Se podemos... Hoje a internet também chegou nas zonas mais recônditas. Inclusive, e queria terminar mesmo por essa, o Ministério vai continuar a investir ao nível das infraestruturas de telecomunicações, no sentido de fazer com que o acesso às novas tecnologias, de fato, seja efetivo a todos os cidadãos. Porque é uma vantagem muito grande para quem está a governar, para os cidadãos, porque o acesso aos serviços e aos bens públicos é mais facilitado,
e dá a possibilidade de haver uma maior transparência do ponto de vista da execução das políticas públicas que estão a ser executadas. Muito bem, meus senhores, nós, a Rede Girassol, uma vez mais agradecemos pela vossa disponibilidade e esperamos contar convosco em próximas oportunidades. Nós hoje falamos sobre fake news, consequências e perigos para a sociedade. Contamos com Edgar Fonseca, muito obrigado, bom regresso a casa. Obrigado, capitão. Engenheiro William de Oliveira, muito obrigado. Diretor João Dema, muito obrigado também. Obrigado. E ainda José Rodrigues, que é jurista, muito obrigado. A você que esteve a acompanhar-nos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos, já sabe, na próxima segunda-feira, às 21 horas, para mais um tema e aproximadamente 1h30 analisarmos aqui na sua TV Girassol. Hoje concluímos que é difícil por agora combater as fake news. O importante mesmo é encontrar meios para mitigar as consequências que estas notícias falsas podem trazer para a sociedade angolana. Boa noite, estamos juntos.